Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo os dados de mais uma pesquisa que saiu para a presidência da República. Chega a ser engraçado, todo dia tem pesquisa, às vezes duas, três no mesmo dia, e eu vou trazer aqui alguns números interessantes de segundo turno. Esse instituto que eu vou falar aqui agora fez alguns levantamentos e vejam bem, Ciro Gomes é aquele que mais se aproxima de Lula no eventual segundo turno. A distância de Lula para Ciro é menor do que de Lula para Bolsonaro, dando aqui um spoiler dos números que eu vou falar, mas também Ciro disparou na consolidação dos votos, Ciro cresceu, Lula caiu um ponto. Vou trazer mais detalhes aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ative aí o sininho das notificações se assistiu o vídeo e gostar, mas é só se gostar, manda o like, o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, antes de eu falar aqui desses números, eu quero só destacar algo lamentável que aconteceu na minha campanha aqui ontem, dia 11 de setembro. Furtaram um wind banner. O wind banner é aquelas bandeirolas que a gente coloca, que fica em algumas avenidas, com o meu número, com o meu nome, a minha foto. E eu, pessoalmente, que eu não consigo ter equipes para distribuir, eu não tenho tanto de dinheiro que muitos candidatos têm. Então, com todo esforço, sacrifício, eu mesmo cedo fui lá, coloquei o wind banner numa avenida. Nós fizemos 12 só, tem candidato aí com centenas de wind banner. E aí, quando eu passei, voltando de um compromisso, o meu carro estragou também. O pessoal até brincou, falou, carro que não estraga em campanha, que a campanha tá errada, né? Meu carro estragou, voltou de guincho, eu voltei de Uber, passando pelo caminho, furtaram meu wind banner, mas já tô com imagem aqui, uma pessoa passou lá, enfim, roubou, furtou o wind banner. Eu fiquei sabendo de um outro material meu que foi furtado em outro local da cidade, mas vida que segue, Isso, enfim, são os percalços de uma campanha em que a gente acaba certamente incomodando alguns aqui na cidade de Uberlândia. Vamos falar aqui agora dos dados dessa pesquisa. A FSB, contratada pelo Banco BTG, ouviu 2.000 pessoas entre os dias 9 e 11 de setembro. Tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Antes de trazer aqui os dados da pesquisa para a presidência, o Instituto perguntou o grau de interesse do entrevistado nas eleições deste ano. Vejam bem, estamos a 20 dias do dia da votação. 36% dos entrevistados falaram que estão muito interessados, 30% interessados, 13% mais ou menos, 10% pouco e 8% nada. Então tem muita gente que ainda não parou para prestar atenção, para se interessar em relação à eleição, e eu lamento, porque a gente tinha que estar nesse momento aqui muito atento, muito interessado, pesquisando, avaliando candidatos a deputado estadual, a federal, como é meu caso. Eu peço que as pessoas me avaliem naquilo que eu estou propondo, meu histórico, é isso que eu peço. Também candidatos ao Senado, governador e também presidência da República, já que nós votaremos esse ano em 5 candidatos. Vamos ver aqui agora na pesquisa estimulada para a presidência da República. Lula lidera com 41, ele oscilou 1 ponto para baixo, dentro da margem de erro, mas foi para baixo 1 ponto. Ele chegou a ter 45 há pouco tempo nesse instituto, agora já está 4 abaixo que teve, portanto uma oscilação aí fora da margem de erro. Bolsonaro, 35, ele tinha 34, então ele oscilou 1 ponto para cima e a distância que era de 8 para Lula passou a ser de 6. Ciro Gomes tinha 8 semana passada, agora tem 9, o Ciro chegou a ter 6 há 2, 3 semanas, agora já cresceu aí 3 pontos nesse instituto. Simone Tebet também oscilou 1 para cima, aparece com 7, Felipe Soraya 1 ponto cada, outros somados 1, nenhum, 3, branco, nulo, 2, não souberam responder 1%. Então, se você somar aqui Ciro, Simone, Felipe, Soraya, outros somados, e aqueles que ainda não se decidiram ou estão desanimados, você tem aqui mais ou menos 25%, enfim. E eu digo mais, que esses 25% que não estão com a chamada polarização, se algum candidato conseguir crescer mais e passar confiança pro eleitor que até está com o Lula só porque odeia Bolsonaro, e tá com o Bolsonaro só porque odeia o Lula, esse nome pode criar uma onda em torno de si nessa reta final. Vamos trazer aqui agora os cenários para o segundo turno. Lula derrotaria Bolsonaro, 51 a 38, uma diferença de 13, que se manteve, os dois caindo aqui 2 pontos. Lula venceria Ciro Gomes, porém a diferença de 11, que se manteve também. Então, quer dizer, 46 para o Lula, 35 para o Ciro. Então aqui, Ciro tem uma diferença menor para Lula do que Bolsonaro. E um fato curioso que eu falo sempre. Se o Ciro vai para o segundo turno contra o Lula, esse eleitor antipetista que está com Bolsonaro e que diz, por enquanto, anular os votos,
duvido muito que ele não votaria no Ciro num segundo turno contra Lula. Ele pode até ter divergência em relação ao que o Ciro pensa, ok, faz parte, divergência na democracia, mas na hora do vamos ver, ele iria com o Ciro tranquilo para derrotar o Lula, e até eleitor que está com o Lula agora, sem Bolsonaro no segundo turno, respiraria um pouco aliviado, falaria, opa, já que Bolsonaro não está aqui, Lula teve a chance dele, o Ciro está aí lutando dia e noite, né, defendendo um projeto de país. Então eu acredito que muito eleitor do Lula no primeiro turno poderia migrar para o Ciro no segundo. Lula derrotaria Simone Tebet 48-34, uma diferença de 14 que era de 16. Ciro Gomes também derrotaria Bolsonaro 50-38, uma diferença de 12 que era de 10. Ciro Gomes ampliou. Então você que está com o Lula só porque não quer o Bolsonaro, olha, um voto assim mais tranquilo e também um voto em termos de projeto seria em Ciro Gomes, que também derrota Bolsonaro num possível segundo turno. Então essa desculpa de tapar o nariz para votar no Lula contra Bolsonaro, francamente, né, na minha opinião não faz muito sentido, até porque ficou claro nessa pesquisa, como em várias outras, teremos 2 turnos. Então para que votar no menos pior no primeiro se você pode votar no melhor, no mais preparado? Né, que na minha opinião, disparado, e eu converso com as pessoas, até quem vota no Lula sabe que o Ciro é mais preparado. Claro que tem um fanático que não aceita isso, mas né, qualquer pessoa com o pé no chão sabe disso. Até eleitor do Bolsonaro, um pouco mais consciente, reconhece Ciro Gomes como mais preparado. Vamos falar aqui agora também da Simone Tebet, derrotaria Bolsonaro 48-40, uma diferença de 8, que era de 6. Potencial de votos, que é o eleitor que disse que votaria com certeza, mais aquele que poderia votar. Lula lidera com 51, tinha 52. Ciro Gomes em segundo com 44, tinha 42. Então o Ciro melhorou aqui também. Bolsonaro tem 41, tinha 43, então piorou. Simone Tebet está com 29, ela tinha 28. Rejeição dos candidatos, isso aqui chega a ser interessante. Bolsonaro, o mais rejeitado. Isso aqui todas as pesquisas concordam, ok. 56 era 55. Lula era 46, agora foi para 47. Ciro Gomes era 49, agora está com 47 também. E a Tebet tem 37, era 36. Então quem em sã consciência acha que a rejeição do Lula é igual à de Ciro Gomes? Sinceramente não dá, mas é a metodologia, a forma como o Instituto coloca a pergunta. Mas quando você pega, por exemplo, Datafolha, IDEA-Exame, IPEC e outros institutos, Ciro Gomes tem na casa de 20% de rejeição, um pouco mais ou um pouco menos. Lula ali realmente na casa dos 40%, um pouco mais ou um pouco menos. E o Bolsonaro, de fato, acima de 50%. E a Simone Tebet, como é menos conhecida, é normal também que ela seja menos rejeitada. E vamos então trazer aqui algumas reflexões. O Lula está a 6 pontos à frente de Bolsonaro. Então aquela festa de vitória no primeiro turno, né, já não existe. Já observo vários, né, apoiadores do ex-presidente reconhecendo que teremos 2 turnos. Aí qual que é a estratégia deles? Fazer terrorismo eleitoral em cima do eleitor de Ciro Gomes. Tá dando errado, porque o Ciro resiste, até cresceu nesse instituto, e muita gente que vota no Ciro tá pegando ranço, né, dessa estratégia lulopetista que, olha, tá complicada, né? O que eles estão fazendo, esses blogs, né, esses panfletos petistas que se dizem fazer jornalismo, né, é lamentável, tem falado isso aqui constantemente. E a forma como eles têm tratado o Ciro e seus eleitores, né, é quase, ou poderia dizer, é sim uma violência política. Estão faltando com respeito e isso pode ser um tiro no pé. Fizeram assim com Marina Silva, com Heloísa Helena e agora com Ciro, só que o tempo passa e muita gente vai, enfim, reconhecendo a forma, né, o método como eles têm agido. Para quê? Para manter Lula com a hegemonia no campo progressista, ou PT. Então qualquer alternativa que, enfim, que tenha voz, eles querem sufocar no debate. Enfim, isso fizeram assim com Heloísa, com Marina, com vários outros, e agora, né, estão partindo para cima de Ciro Gomes com tudo. E assim, eu tenho falado sempre, falei nas redes sociais, Lula tem um telhado de vidro muito frágil, cheio de erros, contradições, e Bolsonaro está explorando isso onde? No horário eleitoral, colocando falas do próprio Alckmin, que em 2018 falava, né, que o Lula era um criminoso querendo voltar à cena do crime. Aí o Alckmin fez um meia-culpa, não, porque antes eu estava condenado, não sei o quê. Enfim, mas estão explorando isso e outras falas mais do Lula, recentes agora. Então, quer dizer, Bolsonaro tem munição de sobra, dada por quem? Pelo próprio Lula. Vão usar, acredito, Palocci, o próprio Alckmin. Então, Lula tem um telhado de vidro, não adianta pressão para vencer em primeiro turno, porque o eleitor do Ciro, 9% aqui nessa pesquisa, não é todo simpatizante do Lula. Tem muita gente que fala que vai votar nulo,
Tem uma parte do eleitor que diz até votar em Bolsonaro. Ah, mas não pode votar em Bolsonaro. Tem eleitor do Lula que também votaria em Bolsonaro no segundo turno. A cabeça do eleitor não dá para entender ela toda. Tem muito eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, que, enfim, está frustrado com o governo e que agora vota no Ciro, mas não está disposto a votar no Lula. Então não adianta terrorismo eleitoral. O PT vai ter que pensar noutra estratégia, mas insisto, tem um telhado de vidro e eu, defendo desde sempre que precisamos de uma alternativa. E o Ciro é o candidato que, além de ter um projeto de país, não tem o que ficar respondendo em relação à corrupção, tem um passado limpo, não pode ser acusado de corrupto nem de corruptor. Como eu disse, é alguém reconhecidamente preparado para administrar o Brasil, foi aprovado quando foi prefeito, governador, ministro. Então o Ciro teria mais condições de enfrentar, por exemplo, Bolsonaro no segundo turno. É mais difícil, já que Bolsonaro está em segundo e Lula em primeiro, apenas tratando de possibilidades. E como eu falei aqui antes, o Ciro contra Lula num segundo turno também teria maiores chances de vencer. A grande dificuldade do Ciro é chegar no segundo turno, mas chegando, na minha opinião, ele vence qualquer um dos dois. Uma notícia boa para o Ciro é sobre a certeza na decisão do voto. Disparou de Ciro Gomes, ele saiu de 45 na semana passada para 63, outro indício que a estratégia do PT não deu certo, porque o voto no Ciro, além de aumentar de 8 para 9, se consolidou, saindo de 45 para 66% de certeza. Simone Tebet também melhorou seus números, aparece nesse instituto com 7, em outros com 4 ou 5, assim, com todo respeito ao eleitor da Simone que veio até aqui, eu não conheço, digo isso com toda sinceridade, quem vota nela. William, quer dizer então que só porque você conhece, não conhece, não tem eleitor? É claro que ela tem eleitor. Eu só acho assim, será que é 7% mesmo dos eleitores? Então tem muita gente que levanta a suspeita de que fazem de tudo para tentar conter um crescimento de Ciro Gomes, para ele não aparecer com 2 dígitos e aí, se aparecer, passa para o eleitor essa confiança. Então a gente tem que ver como que ficarão as pesquisas daqui para frente. A grande dúvida é esse eleitor que está com a Simone, que oscila aí então entre 4 e 7, se perceber que ela não tem chance de ir para o segundo turno, será que ele vai migrar em massa para Ciro Gomes, fortalecendo e ajudando a fazer essa onda para tentar levar Ciro para o segundo? Não sei, o fato é que o Ciro lidera como segunda opção entre aqueles que dizem poder mudar de voto. Então, enfim, a situação do Ciro nunca foi fácil, não é, nem não será daqui até o dia 2. Mas se tem um candidato com maiores condições de quebrar a polarização, esse candidato é o Ciro. Se vai acontecer ou não, não dá para saber, mas elementos para isso existem. Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo, acompanhe minhas redes sociais. A gente tem publicado várias coisas importantes por lá, inclusive sobre a minha candidatura a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.